Então, gente, só para fechar esse raciocínio em relação aos complementos verbais. Vamos até aqui e aí a gente faz um exercício para fechar esse raciocínio. Bem, nós vimos que o objeto direto, ele completa o verbo transitivo direto. Só que esse objeto direto, ele pode aparecer com uma preposição. E se ele aparecer com uma preposição, ele vai ser chamado de objeto direto preposicionado. Então, o verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Se eu colocar uma preposição, eu vou dizer que isso é um objeto direto preposicionado. Aí você vai falar, poxa, Grazi, mas eu não vou confundir esse objeto direto com o objeto indireto? Não, não vai confundir, porque essa preposição, ela não é obrigatória. O verbo não pede essa preposição. Olha o exemplo. Ele bebeu do suco. Quem foi que bebeu? Ele, sujeito. Verbo beber é quem bebe, bebe alguma coisa. Se quem bebe, bebe algo, esse verbo não pede preposição. Ele bebeu o quê? Do suco. O verbo beber não pede, quem bebe, bebe algo. Porque o verbo beber, ele é transitivo o quê? Direto. E se ele é transitivo direto, ele pede um objeto direto. Só que eu coloquei aqui uma preposição. Se eu coloco a preposição, eu vou dizer que isso aqui é um objeto direto o quê? Preposicionado. Mas observe que você conseguiria criar a frase sem a preposição. Eu poderia fazer, ele bebeu o suco. Só que nesse caso eu coloquei uma preposição. Com que objetivo? Eu posso dizer, ele bebeu o suco. Eu posso dizer, ele bebeu do suco. Qual é a diferença de sentido? Ele bebeu o suco, ele bebeu o suco todo. Ele bebeu do suco, ele bebeu uma parte. Então, muitas vezes você coloca a preposição no objeto direto para indicar que é uma o quê? Uma parte. Mas, gente, dá para criar frase sem a preposição. Essa preposição não é obrigatória. Quem bebe, bebe algo. O verbo não pede a preposição. Tudo bem? Deu para perceber? Ó, mais uma. Ele ama a Deus. Quem ama? Ele, sujeito. Quem ama, ama alguém. Eu amo você. O verbo não pede preposição. Se o verbo não pede preposição, esse verbo é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o que ele pede aqui é um objeto direto. E eu coloquei uma preposição. Se eu coloco uma preposição, isso é um objeto direto o quê? Preposicionado. Agora, dá para tirar, ó. Eu poderia dizer, ele ama Deus, porque essa preposição ela não é obrigatória. O verbo não pede essa preposição. Tudo bem? Com verbos que indicam sentimento, com muita frequência a gente coloca essa preposição. Amar a Deus, louvar a Deus, adorar a você. Essa preposição, com esses verbos que indicam sentimento, ela aparece com o objetivo de dar o quê? ênfase. Ela vai reforçar esse sentimento. Agora, o cuidado que você precisa ter é unicamente esse aqui. Eu não posso confundir o objeto direto preposicionado com o objeto o quê? Indireto. O que eles têm em comum? Eles vão trazer uma o quê? Preposição. Só que no objeto direto preposicionado, essa preposição ela não é o quê? Obrigatória. Então, ao fazer eu gosto de doces, verbo gostar todo mundo usa. Quem gosta, gosta de. O verbo pede. Se o verbo pede a preposição, o verbo é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, o que ele traz aqui? Um objeto indireto. Quem gosta, gosta de. No objeto indireto, a preposição ela é obrigatória. Tenta tirar essa preposição. Eu gosto doces. Impossível. A preposição é obrigatória. Agora, quando eu faço ele comeu da torta, o verbo comer, pensa no dia a dia. Quem come, come alguma coisa. O verbo comer, ele não pede preposição. Você comeu o doce, você comeu o chocolate. O verbo comer, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o que ele traz é um objeto o quê? Direto. Só que aqui dentro eu tenho uma o quê? Preposição. Então, eu vou dizer que isso aqui é um objeto direto preposicionado. Olha a diferença. Tira essa preposição. Dá para fazer ele comeu a torta. Essa preposição ela não é obrigatória. Coloquei para quê? Comer a torta é o mesmo que comer da torta? Não. Comer da torta é comer o quê? Uma parte. Então, eu coloco essa preposição com o objetivo de indicar uma o quê? Parte.
Deu para perceber? No objeto indireto, a preposição ela é obrigatória. No objeto direto preposicionado, essa preposição não é o quê? Obrigatória. Tranquilo? Agora, olha só o que ele pode fazer aqui. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede objeto o quê? Direto. Nós vimos que quando o verbo transitivo direto ganha o C, o que o C vai ser? Não é PA, né? Partícula passivadora? Mas para ter a partícula passivadora, o que acontece com o objeto direto? Vira o sujeito. Se esse objeto direto for preposicionado, ele não pode virar sujeito. Porque o sujeito ele não pode começar por uma o quê? Preposição. Então, o que eu quero que você perceba? Bebeu-se do vinho. Verbo beber. Quem bebe, bebe alguma coisa. Bebeu o quê? Do vinho. O verbo beber é beber algo. Ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele pede objeto. Se eu tenho essa preposição, isso aqui é um objeto direto o quê? Quando o verbo é transitivo direto, o C é partícula. Mas para ter a partícula passivadora, eu tenho que apassivar o sujeito. Eu tenho que fazer com que o objeto direto vire. Isso aqui pode virar sujeito? Porque o sujeito ele não pode começar por uma preposição. Então, se tiver essa preposição aqui no início, qualquer que seja a preposição do objeto direto preposicionado, isso não pode virar sujeito. Se isso não pode virar sujeito, esse C não pode ser a PA, não pode ser a partícula passivadora. O que o C vai ser? PIS. Vai ser o pronome indeterminador do sujeito, mesmo com verbo transitivo direto. Mas isso só vai acontecer se você tiver objeto direto o quê? Preposicionado. Então, eu tenho o verbo transitivo direto e o que o C vai ser? PIS. Deu para entender, gente? Para CPA, o objeto direto tem que virar o quê? Sujeito. Ó, o pessoal está com dúvida aí. Se eu faço bebeu-se o vinho, quem bebe, bebe alguma coisa. Transitivo direto. Isso aqui seria o objeto. Se o transitivo direto ganha o C é uma. Mas para colocar PA, o objeto direto ele vira bebeu-se o vinho. Eu quero dizer que o vinho foi bebido. Tranquilo? Se tiver objeto direto preposicionado, não existe sujeito começando por preposição. Então, esse objeto direto não pode virar sujeito. Com objeto direto preposicionado, o que o C vai ser? PIS. E se eu trabalho com PIS, qual é o sujeito da construção? Ele é um sujeito que? Indeterminado. Bebeu-se do vinho. Quem bebeu? Não sei. Alguém bebeu do vinho. Esse meu sujeito, ele é um sujeito que? Indeterminado. E aí, gente, deu para entender ou não deu? É raro trabalhar com isso também, mas é possível. E o legal é você perceber que com verbo transitivo direto é possível encontrar PIS. Só se for com objeto direto que? Preposicionado. Deu para entender ou não deu? Você vai fazer a página 8. Uma questãozinha só de fixação, a questão 2.
E vamos fazer mais umazinha na página 10. Na página 10, eu quero que você faça a questão 6. Isso aí vai dar uma análise muito boa, hein? Agora, o que faltou da página 10, você vai fazer para a gente corrigir na próxima aula. Então, marca aí, página 10 é para fazer em casa, hein? E página 11 também. Então, página 10, página 11, façam para a gente corrigir amanhã. Quero que vocês tentem fazer sozinhos essas daí. Vou resolver página 8. Página 8, questão 2. Molezinho isso aí. Identificar se é objeto direto, se é objeto indireto ou se é objeto direto preposicionado. Frase A, duvido de tudo. Quem duvida, duvida de. O verbo pede a preposição, então é objeto que? Indireto. Preposição obrigatória, só para ressaltar isso. Não dá para dizer eu duvido tudo. Tudo bem? Preposição obrigatória. Letra B, conheço esse livro. Quem conhece, conhece alguma coisa. Então, aí é objeto que? Direto. Letra C, gostou do café. Quem gosta, gosta de. Preposição obrigatória, isso é objeto indireto. O relatório basta a eles. O que basta, basta a alguém. Preposição obrigatória, é objeto indireto. E deve amar aos pais. Quem ama, ama alguém. O verbo amar é transitivo o quê, gente? Direto. Então, o que você tem aí é objeto o quê? Direto. Tira essa preposição. Deve amar os pais. Essa preposição, ela não é obrigatória. Então, isso realmente é um objeto direto o quê? Preposicionado. Tá claro? Tranquilo? Você vai fazer em casa, então, o que faltou da página 10 e da página 11. Mas eu vou fazer mais uma questão com vocês na página 10. Eu quero analisar a questão 6. Olha o que o CESP faz nessa questão. E muita gente erra essa questão por falta de atenção. Como é que você começa qualquer análise? Verbos. Ache os verbos e isole as orações. Então, olha lá, ele trouxe um trecho maior aí. É importante ressaltar que o termo comunicação carrega no mundo moderno as marcas, blá, blá, blá. Ele continua. Quais os verbos que você tem nesse trecho? Ajuda aí, gente. É. Qual é o outro? Ressaltar. Qual é o outro? Carrega. Nesse trecho eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Eu vou dividir essas orações. Qual é a primeira oração? É importante.
Tudo bem? Fechei pelo sentido, é importante. Qual é a segunda oração? Ressaltar. Qual é a última oração? Que o termo comunicação carrega no mundo moderno as marcas. Beleza? Eu vou olhar para essa aqui. A questão não está pedindo, mas eu quero que você perceba esse tipo de construção que é importante. É importante ressaltar. Olhei para esse verbo. O que é importante? O que é importante? Ressaltar. Tudo bem? Pode até pegar tudo. Ó. Ressaltar que o termo comunicação carrega no mundo moderno as marcas. Pode pegar tudo. Ou só a ideia mais importante, que é o ressaltar. Ressaltar é importante. Eu quero dizer que isso aqui é importante. O que isso aqui vai ser? O sujeito. Esse sujeito tem verbo aqui dentro ou não tem? Então, qual é o nome desse sujeito? É um sujeito o quê? Oracional. Isso é importante. E aqui você tem o verbo ser. Verbo ser é verbo de... E o que acompanha o verbo de ligação? O predicativo do sujeito. Tudo bem? Tem verbo de ligação, tem que encontrar o predicativo do sujeito. Ficou claro? Isso é importante. Só que o foco da questão está aqui no verbo ressaltar. Alguém vai ressaltar. Quem ressalta, ressalta alguma coisa. A pessoa vai ressaltar o quê? Que o termo comunicação carrega no mundo moderno as marcas. Quem ressalta, ressalta algo. Isso aqui é um complemento com ou sem preposição? Isso aqui é um verbo transitivo o quê? Direto. Se isso é um verbo transitivo direto, esse bloco aqui ó, é o objeto o quê? Direto. Deu para enxergar ou não deu? Olha o verbo ressaltar. Quem ressalta, ressalta algo. Verbo transitivo direto com objeto o quê? Direto. Então, vamos matar a questão, a gente vai analisar mais um detalhezinho aí. Então, esse trecho... que o termo comunicação carrega no mundo moderno as marcas de sua ambiguidade original, esse trecho que começa aqui no quê? Exerce a função de complemento verbal. Se esse termo é objeto direto, ele é complemento verbal ou ele não é? Sim. Isso é complemento verbal no contexto em que ele ocorre. Então, a questão está certa ou a questão está errada? Certa. Tudo bem? Esse pedaço foi o objeto direto do verbo ressaltar. Quem ressalta, ressalta algo. E aí, gente, deu para entender ou não deu? Tá claro que ele encheu de palavras aqui. Agora, só de curiosidade, aqui dentro, você tem como analisar aqui dentro? Sim. Que o termo comunicação carrega, no mundo moderno, as marcas. Quem carrega? Quem carrega? O termo comunicação. Esse termo comunicação carrega. Isso aqui é o meu, o quê? Ele carrega. Só que quem carrega, carrega alguma coisa. Ele está carregando o quê? As marcas. Se quem carrega, carrega algo, o verbo carregar é transitivo o quê? Se ele está carregando as marcas, o que as marcas vai ser? Objeto direto. E aí? Bem legal, tá vendo? Blocões e bloquinhos. Foi ou não? Dúvida, gente, em relação a esse tipo de análise? Tranquilo? Que ele vai usando muitas palavras, né? Acaba atrapalhando um pouco. Então, ficaram as outras questões para vocês fazerem. A gente vai começar aí o raciocínio de predicativo. Então, o que faltou da 10 e da 11, você vai fazer para a gente corrigir depois. Tudo bem? Na próxima aula a gente corrige. Eu vou à página 13. Bem, página 13, gente. É o raciocínio aí envolvendo o nosso predicativo. O que é um predicativo? Uma característica
que você pode dar para o sujeito ou uma característica que você pode dar para o objeto. Se você der característica para o sujeito, você vai encontrar um predicativo do sujeito. Se você der característica para o objeto, é claro que você vai encontrar um predicativo do objeto. Agora, não deixar de fazer essa associação, porque isso aqui lá na frente vai ser muito importante. O predicativo sempre tem um valor de um o quê? Adjetivo. Então, ou é a característica do sujeito, ou é a característica do objeto, sempre com valor de adjetivo. Eu não estou dizendo que é adjetivo. Eu estou dizendo que tem o quê? Valor de adjetivo. Então, ele estava distraído. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, isso normalmente é verbo de ligação. Quem estava? Ele, sujeito. Ele estava, tem sentido? Ele estava. Não. Mas distraído é o estado dele? Sim. O verbo estar, ele é verbo de ligação. E distraído, que é a característica do sujeito, isso é o nosso, o quê? Predicativo do sujeito. Tudo bem? Apresentou o estado do sujeito, tem que pensar em predicativo do sujeito. Agora, o predicativo do sujeito só aparece com verbo de ligação, gente? Não. Você sabe que o predicativo do sujeito pode aparecer com qualquer verbo. Se eu digo, ele analisou o texto atento. Quem foi que analisou? Ele. Quem analisa, analisa alguma coisa. Ele analisou o quê? O texto. Isso aqui é um verbo transitivo o quê? Direto. O texto é o objeto o quê? Direto. Mas ele analisou o texto atento. Quem é que estava atento? Ele. Isso é o estado do sujeito. Se é o estado do sujeito, o que o atento vai ser? Predicativo do sujeito. Tudo bem? Deu o estado do sujeito, com qualquer verbo vai ser o predicativo do sujeito. Ele viajou eufórico. Quem foi que viajou? Ele, sujeito. Ele viajou. Tem sentido? Tem ou não tem? Tem. Então, esse verbo vai ser um verbo o quê? Intransitivo. Eufórico. Quem é que estava eufórico? Ele. É a característica do sujeito ou não? Se é a característica do sujeito, o que isso vai ser? Predicativo do sujeito. Nenhuma novidade, né? Nós já tínhamos visto esse raciocínio. Agora, aqui, considerou o projeto fraco. Quem considerou? Ele. Ele considerou. Só que quem considera, considera. Ele considerou o quê? O projeto. O verbo é transitivo, direto. O projeto é o objeto, direto. Só que ele considerou o projeto fraco. Fraco é a característica que ele está dando para quem? Para o projeto. É a característica que agora ele está dando para quê? Para o objeto. E a característica que eu dou para o objeto eu vou chamar de quê? Predicativo do objeto. Deu característica para o sujeito é predicativo do sujeito. Deu característica para o objeto é predicativo do objeto. Tá, gente, volta aí. Tá, vamos... Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? O pessoal está pedindo para a gente voltar aquele verbo ressaltar lá. Ó, então, vamos voltar que eu nem tinha visto. Então, volta a análise inteira aqui, senão o pessoal não entende. Senão a gente não consegue chegar ao verbo ressaltar se você não voltar aqui para esse verbo. Quando eu olho para esse primeiro, ó, era a pergunta da Alessandra. Volta aqui, ó. Olhei para esse verbo aqui, o verbo ser, que é verbo de ligação. O que é importante? Ressaltar. Ressaltar que o termo comunicação carrega no mundo moderno as marcas, isso aqui é importante. Por isso, esse bloco aqui foi o sujeito do verbo ser. Se dentro do sujeito existe um verbo, você classifica esse sujeito como um sujeito o quê? Oracional. Tudo bem? Então, esse bloco que está aqui em azul foi o sujeito do verbo ser. Isso aqui é importante. Agora, o foco da questão foi o verbo ressaltar. Quando eu olho só para o verbo ressaltar, alguém vai ressaltar.
E quem ressalta, ressalta alguma coisa. Eu vou ressaltar o quê? Que o termo comunicação carrega no mundo moderno as marcas. Eu vou ressaltar isso aqui. Então, esse bloco que começa no que está completando o verbo sem preposição. Por isso, o verbo foi transitivo direto. E esse bloco que começa no que e acaba lá no final vai ser o nosso objeto direto. Quem ressalta, ressalta algo. Transitivo direto com objeto direto. Tranquilo? O pessoal já tinha entendido isso aí. Deu para entender? Beleza aí, gente? Dá só um feedback aí. Tranquilo? O pessoal ficou, repete a 6, repete a 6, repete a 6. Beleza, beleza? Foi ou não foi? Me ajuda aí, tá perguntando. Esse que é CSI? Não sei do que a pessoa tá falando. Ah, tá. O quê? O quê? Conjunção integrante. Sim, esse daí é a conjunção integrante. Tranquilo, gente? Agora, voltando aqui à análise em relação ao predicativo. Beleza? Beleza? Tá. É difícil mesmo. O pessoal confunde muito essa questão. Bem, voltando ao nosso predicativo. Se você traz a característica do sujeito, você tem o predicativo do sujeito. Se você traz a característica do objeto, você tem o predicativo do objeto. Nesse caso, julguei a questão difícil, né? Realmente, julgamos a questão difícil ali. Olhei aqui para o verbo julgar. Quem julgou? Eu. Eu julguei. Quem julga, julga? Bora aí, ajuda aí. Quem julga, julga? Eu julguei o quê? A questão. Eu julguei a questão. Verbo transitivo, direto. A questão, objeto, direto. Só que eu julguei a questão difícil. Difícil é a característica que eu estou dando para quê? Para a questão. É a característica que eu dei para o objeto. E característica que eu dou para o objeto é o quê? Predicativo do objeto. Na outra, ele tornou o assunto simples. Quem tornou? Ele, sujeito. Quem torna, torna alguma coisa. Ele tornou o quê? O assunto. O verbo foi transitivo direto, aqui está o objeto direto. Só que ele tornou o assunto simples. O que virou simples? O assunto. Foi a característica que ele deu para o objeto. E característica que eu dou para o objeto é o quê? Predicativo do objeto. Na outra, eu gosto de vocês felizes. Quem é que gosta? Eu. Mas agora, quem gosta, gosta de. Eu gosto de quem? De vocês. Esse verbo é transitivo indireto. E aqui eu tenho o objeto indireto. Eu gosto de vocês felizes. Quem é que está feliz? Vocês. É a característica do objeto. Se é a característica do objeto, isso aqui vai ser o predicativo do objeto. Tranquilo? Agora, o verbo chamar, que a gente vai até reforçar na aula de regência. Esse verbo chamar, cuidado com ele. E cai bastante, hein? O que a pessoa tende a fazer? Analise essa frase ali. Chamei-o de covarde. Gente, 60% erram. 60% erram a análise aqui dessa questão. Como é que a pessoa tende a analisar isso aqui? Chamei-o de covarde. O que você sabe mesmo de o, a, os, as? Objetos diretos. Então, aqui, chamei. Quem foi que chamou? Eu. A pessoa faz. Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Aí faz. Quem chama, chama alguém. Eu sei que o é objeto direto. De alguma coisa, percebe a preposição e me diz que isso aqui é objeto o quê? Indireto. Tá certo ou tá errado? Errado. Objeto não é característica. Quando eu digo chamei o, chamei ele, é esse o sentido, ninguém vai falar assim, mas é chamei ele. Chamei ele de covarde. Quem é um covarde?
Ele. Eu quero dizer que ele é um covarde. Isso aqui é a característica dele ou não é a característica dele? Sim, é a característica que eu estou dando para ele. É a característica que eu dei para o objeto. E a característica que eu dou para o objeto é um o quê? Predicativo do objeto. Cuidado que por causa da preposição tem cara de objeto indireto. E não é. Então, nesse caso, esse verbo é só transitivo o quê? Direto. Esse verbo chamar, um sinônimo para esse verbo chamar. Chamei João de valente. E aí, qual é o sentido desse verbo chamar? Chamei você de dedicado. Posso dizer que é o sentido de considerar, de nomear. Então, esse verbo chamar, nesse sentido de considerar, ele vai ser um verbo transitivo. Se ele é um verbo transitivo, ele vai trazer um objeto. Só que além de um objeto, ele vai trazer um predicativo do objeto. Esse predicativo do objeto é a característica que você vai dar para o objeto. Então, aqui, ó, transitivo direto, objeto direto e predicativo do objeto. Cuidado para não me dizer que isso aqui é objeto indireto. Tá claro ou não tá claro? Agora, ele ainda é mais curioso. Porque eu usei ali esse verbo como transitivo direto. E se ele é transitivo direto, ele vai trazer um objeto direto. Só que a gente diz que esse verbo ele tem dupla regência. Ele pode ser transitivo direto, mas ele também pode ser transitivo indireto. Tanto faz usar esse verbo como transitivo direto ou como transitivo indireto. Como é que eu vou saber? Se ele coloca o O é objeto direto. Então, eu usei o verbo como transitivo direto. Mas se a frase for, chamei-lhe, o que o lhe é? Se o lhe é objeto indireto, eu estou usando o verbo como transitivo o quê? Indireto. Então, ele pode ser usado como transitivo direto, ele pode ser usado como transitivo indireto. Chamei-lhe de covarde. Quem é um covarde? Ele. É a característica que eu estou dando aqui para o objeto. E a característica que eu dou para o objeto é um o quê? Predicativo do objeto. Deu para entender ou não deu? Então, a frase vai dizer, esse chamar no sentido de considerar pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto. Ele vai trazer o objeto dele. Só que, além do objeto, você percebe que existe um predicativo do objeto, que é a característica que você vai dar para o objeto. Deu para entender ou não deu? Tá claro? É esse verbo em particular, tá, gente, que vai trazer essa construção que pode nos atrapalhar. Foi? Beleza. E aí, gente, fechando aí, vamos fazer a página 13. É a pergunta do Rafael, não pode colocar esse C nessa frase aí não, tá? Vamos lá, gente. Página 13 e ainda temos um pouquinho aí na página 14. É só o chamar mesmo que gera essa confusão.
Ó, a pergunta ali. Ó, isso aqui é bem legal. Gente, olha só a pergunta dali de casa, que pode ser bem interessante aí para vocês também. A frase vai mostrar para você se o contexto tem preposição ou se o contexto não tem preposição. Então, eu posso criar a frase pensa-se a resposta. Eu posso criar a frase pensa-se na resposta. Na primeira, pensa-se a resposta, eu estou usando como esse verbo? Quem pensa, pensa alguma coisa. Eu estou pensando o quê? A resposta. Se aqui não traz a preposição, é porque o verbo não está pedindo. Eu estou usando quem pensa, pensa algo. Então, o verbo pensar é transitivo direto. Ele pediu objeto direto. Se o transitivo direto traz o se, esse se é uma PA. E se eu coloco a PA, o objeto direto vira o quê? Sujeito. Pensa-se a resposta, eu quero dizer que a resposta é pensada. Mas se eu faço pensa-se na resposta, eu mudei o verbo. Agora eu estou usando quem pensa, pensa em alguma coisa. Se eu coloco a preposição, o verbo pensar aqui foi usado como transitivo o quê? Indireto. E se ele é transitivo indireto, o que ele vai pedir? Objeto indireto. A transitividade você vai ver na frase, um verbo que em uma frase é transitivo direto, em outro pode ser transitivo indireto. Então, se aqui é quem pensa, pensa em, transitivo indireto. E quando o transitivo indireto traz o ser, é PA ou é PIS, gente? PIS. E se eu tenho PIS, o sujeito é um sujeito o quê? Indeterminado. Pensa-se na resposta alguém que eu não sei quem é, pensa na resposta. Tudo bem? Então, se não tiver a preposição, eu tenho que pensar em verbo transitivo o quê? Direto. Aí alguém tinha perguntado em relação a isso aqui, parece que é uma questão da IBAD. E aí eu tenho, acredita-se que a prática dos crimes infantis se deva a alguma coisa, tá? Acredita-se que a prática se deva a alguma coisa. E aí a pergunta foi em relação a essa partícula C. Então eu vou focar essa partícula C aqui. Verbo acreditar. Normalmente, como é que a gente usa o verbo acreditar? Quem acredita, acredita em. Mas observe que aqui, ó, você tem o em? Não. Então, você não pode colocar preposição se não tiver a preposição escrita. Então, significa que aqui, ele não está usando quem acredita, acredita em. Assim como aqui, ó, eu tenho quem pensa, pensa em, e quem pensa, pensa alguma coisa, eu posso usar quem acredita, acredita em, mas também pode ser quem acredita, acredita alguma coisa. Tem preposição aqui ou não tem preposição? Não. Então, ele está usando quem acredita, acredita algo. Não tem preposição. Se eu não tenho preposição, isso aqui é um verbo transitivo o quê? Se ele é transitivo direto, ele pede objeto o quê? Só que o transitivo direto trouxe o ser. O que o ser vai ser? E se eu coloco a PA, o objeto direto ele vai virar o quê? Então, realmente, o ser aqui é PA ou não é PA? É PA. Tudo bem? Então, era a dúvida aí de alguém, né? Cuidado com esses verbos. Você usa verbo acreditar, verbo pensar, verbo crer. Porque normalmente a gente só pensa como? Acreditar e crer principalmente. Quem acredita, acredita em. Quem crê, crê em. Mas pode ser que não tenha a preposição. Se não tiver, ele está usando quem acredita, acredita algo. Ele está usando quem crê, crê algo. Ele está usando esses verbos como transitivos o quê?
diretos. Tudo bem? Deu para perceber? Mudaria alguma coisa se eu tivesse um em aqui? Se você acredita-se em que, mudaria ou não mudaria? Porque se eu tiver a preposição, vai ser quem acredita, acredita. O verbo vai ser transitivo. E se ele é transitivo indireto, vai ser PA ou vai ser PIS? PIS. Se a preposição não está aqui, é porque ele usou o verbo como transitivo. E como transitivo direto, você vai ter o quê? A PA. Deu para perceber? Que foi uma pergunta muito boa do pessoal aí de casa. Tranquilo, gente? Beleza? Tá, então vamos para a nossa questão. EIBAD é uma banca, isso.
Sim, sim. Tranquilo. Bem, gente, então vamos lá. Página 13. Página 13, exercício de fixação, ó, molezinha, só para realmente reforçar essa ideia. Então, página 13, primeira frase. O menino ficou doente. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Vai pensar nesses verbos como verbos de ligação. Então, o verbo ficar, pensa em verbo de ligação, confirma. O menino, sujeito, ficou doente. Doente é o estado dele? Sim. Se é o estado do sujeito, isso aqui é o predicativo do sujeito. Tudo bem? Verbo de ligação molezinha, né, gente? Na outra, o dia foi maravilhoso. Foi é forma do verbo ser. Gente, verbo ser é verbo de ligação. Não pensa de outra forma que não cai em prova. Só cai verbo ser como verbo de ligação. Então não vamos inventar, não. O dia foi maravilhoso. O dia é o meu sujeito. Maravilhoso é a característica do sujeito. Se é a característica do sujeito, isso aqui vai ser o predicativo do sujeito. Tudo bem? Em provas, a gente encontra o verbo ser como verbo de ligação. Depois eu gero ali, depois a gente vê isso melhor. Na outra, o tio dele é capitão. Verbo ser. Vai pensar no verbo ser como verbo de ligação. Então, o tio dele é o nosso sujeito. Capitão é a característica dele. Então, só confirmei, isso aqui é o predicativo do sujeito. Tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Beleza ou não? Ele virou capitão. Qual é o sentido desse verbo virar? Ele virou o capitão. Ele se tornou. Ele agora é capitão. Então, nesse sentido, o verbo virar, ele também é um verbo de ligação. Ele, sujeito. Ele virou, não tem sentido. Ele agora é capitão, é a característica dele. Então, capitão é o nosso o quê? Predicativo do sujeito. E aí, tá tranquilo, gente? Tudo bem? 5. Todos consideraram o filme bom. Quem considerou? Todos. Sujeito. Quem considera, considera alguma coisa. Todos consideraram o filme. Verbo transitivo, direto. O filme, objeto, direto. Mas consideraram o filme bom é a característica que eles deram para o... Característica que eu dou para o objeto é predicativo do objeto. O filme que é bom. Ela saiu ansiosa. Quem saiu? Ela. Ela saiu. Tem sentido? E aí, gente, ela saiu. Tem sentido ou não tem? Tem. Se tem sentido, isso aqui é um verbo o quê? Intransitivo. Ansiosa. Quem é que estava ansiosa? Ela. É a característica do sujeito. Característica do sujeito é o predicativo do sujeito. E aí, alguma dúvida? O livro tornou-se chato. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Tornar-se. Tornar-se, eu penso em verbo de ligação. O livro, sujeito. O livro se tornou, tem sentido? Não. Chato é a característica do livro? Se é a característica do livro, o verbo tornar-se é verbo de ligação. E o que chato vai ser? Predicativo do sujeito. O livro agora é chato. Não vale errar essa aqui. Olha o chamar. Chamou o filho de louco. Quem foi que chamou? Ele. Mas ele chamou quem? Tem preposição? Então, o verbo chamar é transitivo. O filho foi o objeto. Chamou o filho de louco. Quem é o louco? É a característica do... Se é a característica do objeto, o que isso é? Predicativo do objeto. Cuidado aí com o verbo chamar para não colocar aquilo ali como objeto indireto. 9. Ela anda preocupada. Qual é o sentido desse verbo andar? Ah, a Joana anda preocupada. Posso pensar que ela tem estado. Ela tem estado preocupada. Quem anda? Ela. Ela anda, tem sentido?
Ó, cuidado, que o andar aqui não é no sentido de caminhar, é no sentido de estar. Então, ela está tem sentido? Não. Preocupada é a característica dela? Então, aqui o andar vai ser verbo de ligação. Tudo bem? Cuidado, porque aqui o andar está no sentido do ela está. Tranquilo? E aí, preocupada, que é a característica do sujeito, o que isso aqui vai ser? Predicativo do sujeito. E na outra, considerei o aluno culpado. Quem considerou? Eu. Mas eu considerei quem? O aluno. Verbo transitivo, direto. O aluno, objeto, direto. Culpado, quem é culpado? Característica do objeto, o que isso aqui vai ser? Predicativo do objeto. E aí, tudo bem? Oi? Sim. Em algumas frases, alguns verbos, se você não colocar o predicativo, a frase vai ficar sem sentido. O considerar é um deles. Tudo bem? Ele pede o objeto e pede também o predicativo. Tudo bem? Tem que colocar os dois mesmo. Tranquilo, gente? Agora, nas questões de provas aí, nós temos um primeiro grupinho aí de algumas provas. Primeira questão. Essa daí ou é IBFC ou é Consulplan, eu não lembro. Primeira questão. Assinale a opção que apresenta corretamente a classificação sintática dos termos em destaque nessa frase. Então, eu tenho bonita, cabelos brancos, esguia, bem vestida, ela veio se aproximando. Qual é o nosso verbo aqui? Bora? Veio se aproximando. Veio se aproximando. Quem veio se aproximando? Ela, sujeito. Ela se aproximou. Tem sentido esse verbo? Tem. Ela se aproximou. Isso aqui é um verbo o quê? Intransitivo. Agora, quem era bonita, com cabelos brancos, esguia e bem vestida? Ela. Característica do sujeito é o quê? Predicativo do sujeito. Tudo bem? Eu tenho vários predicativos ali, vários atributos. E aí ele destacou bonita e esguia, que são duas características dela. Qual é a função sintática desses termos? Predicativo do sujeito. Se é o predicativo do sujeito, a resposta só pode ser a letra o quê? Letra A. Tudo bem? Agora, a questão 2 que apareceu na prova da Civil do Rio. Ele traz esse pedacinho. O Estado pode considerar desnecessária a tradução dos documentos. O Estado pode considerar desnecessária a tradução. Ele pode considerar a tradução desnecessária. E ele quer a função do termo desnecessária. Mas só para confirmar aqui, ó, qual é o nosso verbo? Pode considerar, que é a nossa locução. Quem é que pode considerar? O Estado, sujeito. Só que quem considera alguma coisa. Ele pode considerar o quê? A tradução. Ele pode considerar essa tradução desnecessária. Então, quem considera alguma coisa. Ele está considerando essa tradução. Não tem preposição. O verbo é transitivo, o quê? Direto. Ele está considerando a tradução. O que a tradução vai ser? Objeto direto. E desnecessária é a característica que ele está dando para a tradução. A característica que ele está dando para o... E a característica que eu dou para o objeto é o quê, gente? Predicativo do objeto. Então, foi predicativo do objeto e, por isso, a resposta foi a letra o quê? A letra A. E aí, tudo bem ou não? Então, quero que você faça aí a 3. Vamos fazer mais as questões do CESP aí. Gente, quais são as dúvidas? E aí, tá tranquilo? Isso, é verbo pronominal.
Ó, cuidado, porque existe o verbo tornar e existe o verbo tornar-se. Tornar-se é verbo de ligação, tornar não. Tá? Cuidado aí para a gente analisar essa questão 1. Sim, com parte integrante do verbo e partícula expletiva tem sujeito. O predicativo tem que trabalhar com o sentido mesmo. Ah, 5 tá de graça. Bora aí, então, resolver essas. Próxima aí, gente. Nessa questão 3. Qual foi a resposta que você achou na 3? Bora, diz aí. Eu estou ouvindo o pessoal falar predicativo do sujeito. Então, questão 3, questãozinha aí do Senado. Ora,
O simples fato de o país ter percebido estupefado que houve 409 mil interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Então, eu vou focar neste verbo aqui, ó, ter percebido. Então, o fato de o país ter percebido estupefado. Quem percebeu? O país. Sujeito. O país que percebeu. Estupefato. Quem é que estava estupefato? O país. É o estado do sujeito. Se é o estado do sujeito, isso aqui só pode ser um predicativo do sujeito. Então, realmente, a resposta é a letra o quê? A letra A. Agora, gente, só de curiosidade, matou a questão, eu quero aqui saber qual é a regência, qual é a transitividade desse verbo perceber. Apesar de o país ter percebido que houve 409 mil interceptações telefônicas. Verbo perceber. Quem percebe, percebe? Ele percebeu o quê? Que houve 409 mil interceptações telefônicas. Se quem percebe, percebe algo, isso aqui é um complemento sem preposição. Então, você vai me dizer que isso aqui é um verbo transitivo que? Direto. E esse bloco inteiro é o objeto que? Direto. Tranquilo? Aí foi só de curiosidade mesmo. Mas aqui dentro, o bloco inteiro poderia ser qualquer coisa. Nesse caso, o bloco inteiro foi o objeto direto do verbo perceber. Mas eu poderia ter aqui um termo com preposição, o bloco inteiro poderia ser um objeto indireto. Tudo bem? Agora, é claro que aqui, ó, se você quiser analisar aqui dentro, isso aqui é o verbo haver. É o verbo haver no sentido de existir. Existiram 409 mil interceptações telefônicas. Então, o verbo haver no sentido de existir, ele forma oração. Aí, houve o quê? 409 mil interceptações telefônicas. Houve algo. O verbo haver, ele é transitivo o quê? Direto. E esse bloquinho aqui, ele vai ser o objeto o quê? Direto. Tudo bem? Mas ter um objeto direto aqui dentro não é certeza de que o bloco é objeto direto. Só foi objeto direto porque completou o verbo perceber. Quem percebe, percebe alguma coisa. E aí, gente, tudo bem ou não? Então, a resposta aí realmente foi a letra o quê? A letra A. Agora eu quero fazer algumas questões do CESP envolvendo esse assunto. Então, vamos lá. Primeira questão aí, uma questão que apareceu na prova do TCE. Ele traz um texto e ele quer saber o que é esse termo mais rigorosa. Ó, vamos ler o trecho. Não foi a lei que não funcionou, mas os responsáveis pelo dinheiro público que por alguma razão não a cumpriram. De que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa? Então, foca aqui nesse pedaço. Não precisa analisar o trecho inteiro. Eu vou olhar aqui para o verbo tornar. Alguém vai tornar a lei mais rigorosa. Quem torna, torna? Está tornando o quê? O verbo tornar foi transitivo e a lei foi objeto. Só que está tornando a lei mais... Quem está ficando mais rigorosa? É a característica do... Se é a característica do objeto, o que isso aqui vai ser? Predicativo do objeto. Está tornando a lei mais rigorosa. E aí ele quer saber se o termo mais rigorosa funciona como predicativo do termo a lei. É predicativo ou não é? Então, por isso a questão está certa ou a questão está errada? Certo. E aí, gente, deu para entender? Beleza? Agora, questão 2. Outra questãozinha aí do CESP. Ó, ele não está pedindo, mas eu quero que você veja aqui o nós, ó. Lembra isso aqui, gente, macetinho. Me, te, se, nós e vós podem ser objetos diretos ou objetos o quê? Posso usar o macetinho de trocar pela palavra o quê? Se couber o você é objeto. Se pedir a preposição é objeto.
indireto. Então, eu quero analisar primeiro até aqui, ó. Para matar a questão não era necessário, mas eu quero que você enxergue isso que é importante. Os rumores externos chegam-nos. O que chega? Os rumores externos. Esses rumores que chegam, isso aqui é o nosso... Vou usar direto o macete, eu vou trocar pela palavra você. Os rumores chegam você? Não. Eles chegam porque pede preposição ou não pede? Verbo chegar, o que chega, chega a alguém. Tem a preposição ali, pede a preposição. Então, esse verbo é transitivo indireto. Eles chegam a nós. Isso aqui é o objeto o quê? Indireto. Beleza? Eles chegam a você. Eles chegam a nós. Só que agora é o sentido que vai matar a questão. Os rumores externos chegam-nos amortecidos. O que fica amortecido? Os rumores externos. É esses rumores que chegam amortecidos. Então, isso aqui é a característica do... Se é a característica do sujeito, o que isso vai ser? Predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, gente, ele quer saber, nesse trecho, a palavra amortecidos, ela está qualificando o complemento indireto? Não. Ela está qualificando o... Ela não é predicativo do objeto, ela é predicativo do sujeito. Então, por isso, a questão está certa ou a questão está errada? Está errada. Tudo bem? Está vendo que ele não usou o termo técnico, mas a ideia é essa. É característica do objeto? Não, é característica do sujeito. Beleza? Próximo, então. Página 14. Questão 3. Essa daí apareceu na polícia de Pernambuco. Alguns nascem surdos, mudos ou cegos. Cadê o nosso verbo aqui? Nascem. Quem é que nasce? Alguns é o nosso... Alguns nascem. A criança nasceu. Tem sentido ou não tem? Tem. Se tem sentido, isso aqui é um verbo o quê? Intransitivo. As pessoas nascem. Os gêmeos nasceram, verbo intransitivo. Só que as pessoas nascem surdas, mudas ou cegas. Quem fica surdo, mudo ou cego? Ou quem é que nasce dessa maneira? Alguns. Isso é a característica do... Se é a característica do sujeito, qual é a função disso? Predicativo do sujeito. Então, ele quer saber qual é a função do termo surdos, mudos ou cegos. É predicativo do sujeito. Então, a resposta foi a letra o quê? A letra A. E aí, tudo bem? Agora, questão 4. Então, essa aí, questãozinha do SESP, que apareceu na prova do TJ do Distrito Federal. Temos um texto enorme. Bem, nem precisa ler tudo, começa na linha 12, gente. Linha 12. Territórios. Visando a preservação e a recuperação do meio ambiente por meio de ações sociais sustentáveis. Agora é o que interessa. Vai fazer tudo isso a fim de torná-lo e mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Gente, lembra isso? O, a, os e as. Esses são objetos o quê? E eles podem assumir as formas lo, lá, lois ou las, mas eles continuam funcionando como objetos o quê? Porque o pronome o tem que ser objeto direto. Então, quando eu digo torná-lo, é tornar ele. Quando eu digo mantê-lo, é manter ele. É esse o sentido. Então, se eu olho para o verbo tornar, quem torna, torna alguma coisa. Se eu tenho o lo tem que ser objeto o quê? Então, meu verbo tem que ser transitivo o quê? Direto. Estou tornando ele. Agora, manter-lo. Eu sei que o lo é objeto o quê? Quem mantém, mantém alguma coisa. Eu vou manter ele. É esse o sentido. Então, o verbo é transitivo o quê? Direto. Deu para entender?
torná-lo e mantê-lo. Eu vou mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Gente, o que vai ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável? Eu vou manter isso aqui com essas características. É ele que vai ser correto, é ele que vai ser justo e ele que vai ser viável. Isso aqui é a característica que você está dando para quê? Para o objeto. Deu para perceber? E se você dá característica para o objeto, o que isso aqui vai ser? Predicativo do objeto. Deu para entender ou não deu? Dúvida? Ele quer saber o termo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Este bloco, ele exerce a função de predicativo. É predicativo ou não é? Sim. Por isso a questão está certa ou a questão está errada? Certo. E aí? Eles colocam mais palavras, né? Acaba ficando um pouco mais difícil. Tranquilo, gente? Agora, a próxima, ó, olha a questão 5. Na questão 5, você tem, na linha 1, para quem tem 20 e poucos anos, o shopping center é a maior referência de comércio. Ó, essa daí está de graça. O shopping center é a maior referência de comércio. É verbo ser. Pô, verbo ser, pensa em verbo de... Mas confirma. Quem é? O shopping center. O shopping center é o meu sujeito. O shopping center tem sentido? Não. A maior referência de comércio é a característica do shopping center? Se eu tenho verbo de ligação, o que acompanha o verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Tranquilo? Agora, alguém chegou a perguntar aqui qual era o sujeito do tornar. Bem, não dá para você saber. Você teria que analisar mais o texto. Ó. Tornar a lei mais rigorosa é alguém que vai estar lá no meu texto, pode ser que esteja no parágrafo anterior. Eu não tenho nesse pedaço aí essa referência. É alguém que vai tornar a lei mais rigorosa. Quem é essa pessoa, por ali não dá para analisar. Eu precisaria analisar o texto como um todo para buscar isso aí. Tá claro, gente? Tudo bem? Agora, eu coloquei ali, então fechamos essas daí de predicativo. Eu coloquei aqui uma construção só para a gente destacar isso aí. Eu falei para você que existem alguns verbos que normalmente são verbos de ligação. Quais são esses verbos que normalmente são de ligação mesmo? Ser, estar, ficar, parecer, continuar, tornar-se. Esses verbos normalmente são verbos de ligação. Bem, quando eu faço isso aqui, então, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, eles são normalmente verbos de ligação. Falei com vocês em sintaxe, não é sempre, é normalmente. Eu tenho que analisar a construção. Então, aqui, ó, o verbo continuar normalmente é verbo de ligação. Para ser verbo de ligação, tem que ligar a característica ao sujeito. Ele continua o simulado é a característica dele. Então, não tem que pensar em verbo de ligação. Eu tenho ele, o sujeito, continua. Quem continua, continua. Ele está continuando o quê? Se quem continua, continua. Algo é complemento sem preposição. Então, aqui o verbo continuar foi transitivo e o simulado foi o objeto direto. Eu preciso da frase para confirmar isso. Quando eu penso na segunda,
Ele continua atento. Continuar normalmente é verbo de... Tem que ligar a característica ao sujeito. Ele continua atento. Atento é a característica dele? Sim, é o estado dele. Então, aqui sim, ele é sujeito. Verbo continuar é verbo de ligação. E atento, que é o estado dele, é o nosso predicativo do sujeito. Ele continua em Manaus. Em Manaus é a característica dele? Então, não pode pensar em verbo de ligação. Aqui, como é que nós fazemos mesmo? Quem é que continua? Ele continua onde? Perguntou onde, o verbo tem que ser um verbo quem? Intransitivo. Sempre que perguntar onde, o verbo é intransitivo. E ele continua onde? Em Manaus. Em Manaus traz uma ideia de quê? Lugar. Se o elemento traz a ideia de lugar, o elemento que traz a ideia de lugar é o que mesmo? Adjunto adverbial. Isso aqui é um adjunto adverbial de quê? Lugar. Tudo bem? Então, só para a gente reforçar essa ideia. Você tem listinha de alguns verbos que normalmente funcionam daquela forma. E um verbo que a gente encontra muito em provas é o verbo quê? Ser. Como a gente viu aqui, verbo ser normalmente é verbo de... Mas tem que ligar a característica ao sujeito. Então, quando eu digo que o shopping center é a maior referência, ser a maior referência é a característica do shopping center. Tranquilo? E é aqui que é interessante. E eu quero que você pense 10 segundinhos em relação àquela frase ali. Isso é para mim. Eu quero saber qual é a transitividade deste verbo. Só para eu ter noção aí. Letra A, verbo de ligação. Letra B, verbo transitivo direto. Letra C, verbo intransitivo. E letra D, verbo transitivo indireto. Quem marcaria a letra A? Ninguém vai levantar a mão para nada. Quem marcaria a letra B? Letra C? Ninguém marca nada, mas tudo bem, deixa em branco. Letra D. Depende da frase, né? Então, nessa frase, isto é para mim, isso é sujeito. Para mim, é a característica do isso? Então, não pode pensar em verbo de ligação. Verbo de ligação tem que ligar a característica. O shopping é uma referência a ser referência à característica dele. Quando eu digo, sei lá, a caneta é para mim não é característica da caneta. Então, não tem como pensar em verbo de ligação. O que ele está fazendo? Isto é para quem? Para mim. O que é para alguém. Eu tenho aqui o complemento com uma o quê? Preposição. E se eu tenho complemento com preposição, esse verbo é transitivo o quê? E o para mim vai ser o objeto o quê? Então, realmente, a resposta vai ser a letra o quê? D de dado. Legal? Então, só para a gente não achar que é sempre, não é? Normalmente, em provas, o verbo de ligação ele vai aparecer como verbo de ligação mesmo, né? O verbo ser vai aparecer como um verbo de ligação. Mas é legal a gente saber que existe uma outra análise possível para esse verbo. Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Bem, temos alguns minutinhos, vamos só voltar naquelas questões que eu tinha deixado para vocês fazerem em casa. Vamos fazer umazinha só. Vou fazer só mais a 7 para a gente fechar isso aí. Dúvida nisso? Nada? Então vamos voltar. Página 10, vamos fazer só a questão 7. Ó, foca no verbo proteger.
Beleza, então olha lá. Questão 7, página 10. Temos aí, assim, não basta proteger. Eu vou proteger o cidadão do poder. Então, aqui, olhei para o verbo proteger. Quem vai proteger? Não dá para a gente saber, mas é alguém que vai proteger. Tudo bem? Só pelo texto daria para saber. Alguém que vai estar lá no meu texto é alguém que vai proteger. Quem protege, protege alguém de alguma coisa. Eu vou proteger quem? Isso aqui é um objeto? E eu vou proteger de quê? Isso aqui é um objeto indireto. Aquela ideia que a gente reforçou, que completa o verbo. Você protege alguém, você protege de alguma coisa. Então, dessa forma, o verbo proteger é um verbo transitivo direto e indireto. Você protege alguém de alguma coisa. Então, o que ele pergunta nessa questão 7, o termo do poder relaciona-se sintaticamente com o termo cidadão modificando? Isso aqui é a característica do cidadão? Nada a ver. Isso aqui é o complemento do meu verbo. Ele completa o verbo, ele está relacionado sintaticamente ao verbo e não ao termo cidadão. Então, por isso, essa questão está certa ou essa questão está errada? Está errada. Deu para entender ou não deu, gente? Então, você vai fechar para a gente corrigir na próxima aula a página 10 e o que faltou da página 11. Beleza? E a gente discute aí na próxima aula. Eu vou pedir para eles passarem o gabarito para o pessoal de casa, tá? Tranquilo aí? Beleza. Próxima aula aí, continuamos aí este material. Vamos para a adjunta adverbial, complemento nominal. Complemento nominal é legal, hein, gente? Complemento nominal e adjunta de nominal é show, hein? É bem legal. Bem. Deixa eu só pegar aqui. Passar a resposta.